precisamos entender que Mateus, Marcos e Lucas, dentro da teologia, esses três evangelhos são chamados de evangelhos comparativos ou evangelhos sinóticos, porque na realidade você vai encontrar muitas passagens que são similares. Porém, João não entra dentro desta classe, porque na realidade João escreve muitas narrativas inéditas. Na realidade, João escreve aí 88% deste evangelho de fatos ou narrativas inéditas. E é interessante que João é o último apóstolo a morrer, e segundo a história, ele morre de morte natural. E João recebe nas suas mãos, segundo Eusébio de Cesareia, os três evangelhos iniciais. E quando João recebe esses evangelhos na sua mão, João faz questão de lê-los. E João percebe claramente que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não focam ou não narram o primeiro ano de ministério de Jesus, ou alguns fatos relacionados ao primeiro ano do ministério de Jesus. E João, quando escreve este evangelho, claramente ele vai trazer para nós alguns fatos relacionados ao princípio do ministério de Jesus, como por exemplo o capítulo de número 2, que João faz questão de destacar o milagre da água transformada em vinho. Uma outra coisa interessante que nós podemos destacar aqui neste evangelho é que João faz questão de nos apresentar aí 7 sinais ou 7 milagres que Jesus efetuou. João vai falar a respeito da água transformada em vinho no capítulo de número 2, fato esse que somente João registra. João vai fazer questão de falar acerca do milagre que acontece no tanque de Betesda, fato esse que somente João ele faz questão de registrar. João também vai fazer questão de narrar e falar acerca da multiplicação de pães e acerca do momento em que Jesus anda sobre as águas. Esse fato os outros evangelistas já narram. João também vai fazer questão de falar acerca do milagre de um cego de nascença, no capítulo de número 9. Apenas João narra esta passagem. E João vai fazer questão também de narrar e falar acerca da ressurreição de Lázaro no capítulo de número 11. Fato esse que apenas João narra. Uma outra questão também interessante é que dentro deste evangelho, João vai trazer para nós algumas passagens em que Jesus está discursando, em que Jesus está conversando com algumas pessoas. Por exemplo, no capítulo de número 3, nós temos o discurso de Jesus com Nicodemos. No capítulo de número 4, nós temos o discurso de Jesus com a mulher samaritana. No capítulo de número 11, nós temos o discurso de Jesus com Marta. No capítulo de número 20, nós temos o discurso de Jesus com Maria Madalena. E no capítulo de número 21, nós temos o discurso de Jesus com Pedro. E dentro desses fatos, dentro desses discursos que Jesus ele faz questão de falar e João nos apresenta, vamos ver no capítulo de número 3 o fato ou a narrativa da passagem que Nicodemos ele vai ter de noite com o Senhor, na tentativa de entender, de compreender como este rabi, como este rabone, como este raboni consegue arrebatar tantas pessoas em torno dele. Nicodemos tem na realidade esse desejo de compreender, tem esse desejo de saber. Além disso, Nicodemos também tem um desejo de compreender mais acerca da teologia que é apresentada por Jesus. E dentro deste discurso, dentro deste momento, Jesus faz questão de apresentar para Nicodemos aqui algumas coisas que para Nicodemos é estranho. Por exemplo, Jesus faz questão de dizer: é necessário que você nasça de novo. E isso causa choque na cabeça daquele fariseu, doutor da lei, porque ele chega a dizer: como eu, homem velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente?
Mas Jesus estava falando, na realidade, de outro tipo de nascimento. E Jesus declara: você é mestre e não sabe isto? Pois bem, eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Jesus também nesse discurso faz questão de apresentar para Nicodemos aqui uma narrativa que nos chama muito a atenção, que começa justamente a partir do versículo de número 14 e se finda no versículo de número 16, quando Jesus faz questão de dizer para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no verso 16, Jesus usa uma citação que ele, na realidade, sintetiza a mensagem dos 4 evangelhos e traz luz para o entendimento de toda a Bíblia Sagrada. Jesus vai citar João 3,16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por conhecermos de cor salteado este versículo, às vezes não paramos para analisar, às vezes não paramos para nos debruçar acerca da importância, acerca da revelação que esse versículo nos apresenta. E por conta disto não compreendemos o peso, não compreendemos a fundo o que esse versículo na realidade ele quer transmitir para nós. E por isso nesta noite eu preciso que os irmãos entendam que esse versículo é um versículo que nós podemos aqui dividi-lo facilmente em 2 partes, sendo a primeira da seguinte maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nessa primeira parte nós temos aqui claramente sendo evidenciado para nós o amor do Pai. Porém o versículo não finda-se aí, mas o versículo diz que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos nesta segunda parte a missão do Filho sendo claramente apresentado para nós. Logo, nós temos na primeira parte o amor do Pai sendo apresentado e na segunda parte a missão do Filho. E quando nós falamos acerca do amor do Pai, nós precisamos ter a compreensão que quando Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, precisamos entender que mundo é este que João ele está citando, que João ele está falando. Na realidade, quando nós olhamos para o evangelho que João escreve, vamos ver claramente por 74 vezes a citação mundo. E essa palavra mundo, ela tem algumas variáveis. E as variáveis que nós encontramos no evangelho que João escreve, traz para nós a ideia de mundo. Primeiro, como o universo, esse mundo que nós conhecemos, esse mundo visível, esse mundo palpável. Depois nós temos mais uma variável para a palavra mundo, que é a ideia de sistema. Esse sistema que rege os governos, esse sistema que rege a humanidade ou rege tudo que está em torno de nós. E nós vamos ter a terceira variável para a palavra mundo. E essa terceira variável para a palavra mundo significa justamente humanidade. E esta palavra aparece em João 3,16. Desta forma, quando Jesus cita a expressão porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus está dizendo: Deus amou a humanidade de uma tal maneira. E o que eu acho interessante acerca disso é que Jesus ele é a essência de todo conhecimento. Daniel e Samuel compuseram uma canção e eles disseram na canção que
que a sabedoria é aluna dele. Jesus, na realidade, ele é o verbo vivo, ele é o Logos de Deus, ele é a palavra do Senhor. Oh glória! Quando nós olhamos lá no livro de Provérbios, vamos ter ali no capítulo 8 a ideia da sabedoria. Ali é uma tipificação clara do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui Jesus não acha uma palavra, ou pelo menos a nossa língua portuguesa, nem tampouco as outras línguas, nem o original, para definir este amor do Pai. Mas Jesus declara dizendo: o Pai amou a humanidade de uma tal maneira. Mas a interrogação que paira, a interrogação que fica é a seguinte: por que Deus nos amou desta tal maneira? Poderíamos aqui trazer ou descortinar muitas hipóteses, muitas teses, muitos tópicos, mas me permita trazer pelo menos duas coisas. Primeiro, porque Deus nos amou desta tal maneira, porque somos sua criação. Foi Deus que nos criou. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 27, e Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 7, vamos ver claramente a Bíblia dizendo que foi o Senhor quem criou o homem, foi o Senhor que soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então me perdoe aqueles que acham que a humanidade é uma figura evolutiva, é uma célula evolutiva, mas a palavra me ensina que foi o Senhor quem nos criou, foi o Senhor quem criou todas as coisas. Somos criação dele, somos criação de Deus. Oh glória! E o Senhor, ele nos criou em um estado perfeito de comunhão. O primeiro homem tinha uma comunhão plena com o Senhor. O primeiro homem tinha uma comunhão plena com o eterno Deus. Porém, vamos ver claramente que infelizmente esta comunhão se perde. Infelizmente o homem quebra a aliança que ele tinha com Deus, e por conta disto o homem passa a ser um ser pecador. E Paulo vai trazer algo interessante em Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23, quando ele diz que o homem foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. Esta palavra destituído dentro da nossa língua portuguesa significa justamente afastado. O homem quando peca é afastado de Deus. O homem quando peca ele é retirado do seu estado original. O homem quando peca ele perde o seu lar. Lá esse que o próprio Deus havia criado para o homem. Mas há um detalhe: quando o homem peca, quando o homem cai, por mais que ele tenha sido destituído, por mais que ele tenha sido afastado da glória do Senhor, Deus não abandona a sua criação. Deus não abre mão da sua criação. E em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 15, nós temos a primeira promessa de redenção, a primeira promessa efetuada pelo próprio Deus para remir, para redimir o homem que havia pecado, o homem que havia transgredido. Deus não abandona a sua criação, porque Deus sabe, oh glória, que este ser, que este homem é criação dele. Deus ama esta humanidade, Deus ama o homem que ele criou, e Deus não abandona. Deus traça um plano de salvação para o homem, Deus traça um plano de salvação para a humanidade, e este plano de salvação passa eras e eras, até que a Bíblia diz, oh glória, que na plenitude dos tempos Deus enviou o
seu Filho, Jesus Cristo, nascido da mulher, Orabacandaraia, para quê? Para remir, para comprar, para lavar, para resgatar, para trazer de volta, para abrir o caminho que estava fechado, para trazer Orabacandaraia, a presença de Deus no meio da sua criação. Deus amou esta humanidade, Deus amou o homem que ele havia criado e não abriu mão da humanidade. Se puder, diga para quem está do seu lado: o Pai não abriu mão de você, o Pai não abriu mão de nós, porque nós somos criação de Deus. Jesus veio, Uramandaraia, o véu estava fechando, tapando a glória, mas quando ele morre no Calvário, o véu se rasga de alto a baixo, a glória que era oculta, o caminho que estava preso, agora está livre, é acessível para todos aqueles que vêm ao encontro do Criador. Segundo, eu estou correndo por conta do tempo. A segunda coisa que nós podemos destacar como base ou como razão pela qual Deus nos amou é simplesmente porque Ele é Pai. Deus nos amou porque Ele é Pai. Aleluia! O que eu acho interessante é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a citação ou referência da paternidade de Deus para com a humanidade só aparece 2 vezes. E judeu não aceita fazer esse tipo de citação. Na realidade, para o judeu, a pessoa, a figura do Eterno, não pode ser colocada dentro de algumas condições. Não é à toa que eles também não citam a palavra Deus, mas eles preferem sempre estar usando a expressão o Eterno, Senhor, Criador. Mas a palavra Deus e a citação Pai, trazendo a figura paterna do Senhor para com a humanidade, é algo que até então é fechado, não se usa com extrema constância. Mas quando Jesus ele vem à terra, aleluia, aleluia, quando Jesus ele vem à terra, Jesus ele faz questão de deixar bem claro que Deus ele é Pai. Primeiramente nós vamos encontrar João capítulo 1 e o versículo de número 12 dizendo que a todos quanto o recebeu quem? A Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Só é filho ou glória quem entende que Ele é Pai. Jesus também faz questão de mostrar em uma oração, iniciando esta oração, um ato de intimidade na fala, no início, no momento de interação. Jesus faz questão de dizer: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Em uma outra oportunidade, Jesus faz questão de dizer: olha, vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai celestial. Então Jesus faz questão de mostrar que Deus, Ele é Pai. Deus nos amou porque Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. Então a notícia que eu posso te dar nesta noite é que você precisa entender que Deus não é um estranho.
Deus não é um primo, Deus não é um colega, mas na verdade Deus, Ele é o nosso E Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele vai fazer questão de dizer no capítulo de número 8, e nos versículos de número 16 e 17, da seguinte maneira, capítulo 8, versículos 15 e 16, Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E no verso 16 ele diz: o mesmo Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, Espírito com E minúsculo, Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Se você ainda não entendeu, então me permita te explicar. Você não está aqui por um acaso, você não está aqui por sorte do destino, você não está aqui simplesmente por estar, não. Você está aqui porque você tem um Pai, e lá vai uma palavra da parte do Pai: sou eu quem cuido de tudo na tua vida, sou eu aquele que estou te direcionando, sou eu aquele que opera em meio às tuas dificuldades, eu sou aquele que provê, eu sou aquele que abre a porta, eu sou aquele que abençoa. É o Pai quem está provendo tudo, é o Pai quem está te guardando. Então recebe esta palavra nesta noite, aquieta o teu coração, porque o teu Pai não te abandonou, o teu Pai te ama, Ele te amou primeiro, o amor dele é incondicional. Você não tem nem consciência do quanto o Pai te ama, mas Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Existe, oh glória, este amor do Pai para conosco. Mas além do amor do Pai, João 3,16 faz questão de falar a respeito da missão do Filho. E quando falamos acerca da missão do Filho, vamos ver claramente que a missão do Filho é algo extraordinário. O que Jesus vem fazer, o que Jesus vem realizar, é algo que nenhum outro ser humano tinha capacidade ou poderia realizar. E o que eu acho interessante, agora não me pergunte, porque isso é um grande mistério. Quando você lê Apocalipse 13, verso 8, a Bíblia vai dizer claramente que o Cordeiro foi morto antes de tudo existir. É mistério, não me pergunte, mas a ideia é que já existe um plano traçado para o Filho. Há um plano traçado para o unigênito do Pai. E o que eu acho interessante é que quando a gente lê Isaías capítulo 6 e o versículo 8, Isaías vai ouvir um clamor de Deus. E o clamor de Deus é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí há a resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente olha, pensa que quem está falando é Isaías, mas precisamos entender que Isaías é quem mais fala acerca de Jesus. E esse versículo é um versículo claramente visível. É um versículo que mostra Jesus aceitando o ide, Jesus dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus, ele vem, ele nasce numa manjedoura. Jesus fica anônimo por quase 30 anos sobre a terra, mas chega o momento de Jesus se revelar à humanidade. Jesus vai ao Jordão, é batizado pelo seu primo, depois é impelido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Depois que ele passa por tudo isso,
Mateus capítulo 4, verso 17 vai dizer que Jesus declara: é chegado o reino dos céus. Jesus ali está dizendo: o meu ministério está agora iniciado. O meu ministério está agora tendo o pontapé inicial. E Jesus declara: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus declara esta ideia de reino, precisamos entender que Jesus não está falando algo comum ou qualquer, mas Jesus está mostrando que para ser do reino é necessário algumas condições, é necessário algumas coisas. E o que eu acho interessante é que para sermos do reino, precisamos ter a qualidade de cristãos. Não é só simplesmente ser chamado de cristão, mas para ser do reino é necessário ter a qualidade de cristão. E quando Jesus declara arrependei-vos, Jesus está justamente dizendo isso. Para ser do reino, para ter a qualidade do reino, é necessário em primeiro lugar se arrepender, porque quem é do reino, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Quem é do reino entende a sua caminhada com Cristo, e Jesus declarou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus mostrou que para ser do reino, oh glória, as condições são apertadas, porque o caminho é estreito e a cruz é apertada. Aleluia. Mas vai aqui uma palavra de Deus: em meio às tuas fragilidades, em meio ao caminho estreito e a cruz pesada, oh aleluia, na eternidade haverá uma coroa de glória para você. Na eternidade haverá uma coroa de glória te esperando na bacandaraia. Por isso continua firme, entendendo que você é do reino, e como crente do reino, manifeste a qualidade, manifeste a diferença, porque este mundo pode mergulhar em trevas, este mundo pode apresentar o que for, mas aqui tem uma igreja que diz: eu sou luz, eu sou sal, eu sou diferente. Venha o que vier, mas eu sou diferente, porque eu tenho a qualidade de quem é do reino, de quem é do reino, de quem é do reino. Só quem é do reino, levante a mão e adora, porque quem é do reino entende, iria ser. Posso sofrer, mas não perco a minha qualidade de cristão. Posso padecer, mas não perco a minha qualidade de cristão. Sou do reino, sou do reino, sou do reino, oh glória. Tenho uma identidade, há uma marca sobre mim, há um selo sobre nós, e esse selo traz um grande diferencial. Oh, Rabaia, Súria, diga para quem está do seu lado, se puder: você é selado, você é lavado, você é diferente, porque você é do reino. Cristo veio para cumprir a missão, e Ele mostrou: é chegado o reino do céu. Só quem é do reino de glória, só quem é do reino adora, só quem é. Segundo, além de Jesus anunciar qualidades do reino, Jesus também veio para salvar a humanidade que estava perdida. E quando Jesus ele vem para salvar a humanidade perdida, olha aqui para mim, Jesus ele sabe exatamente tudo que vai acontecer com ele. Jesus não é alguém que vai ser pego de surpresa lá na frente, mas Jesus sabe o que ele vai passar.
Tanto que Jesus vai declarar por 3 vezes a respeito da sua crucificação antes mesmo dela chegar. Jesus vai falar da sua crucificação em João 13:14. Jesus vai falar da sua crucificação em João 8:28. Jesus vai falar da sua crucificação em João 12, no versículo 32 ao 33. Então Jesus mostra como seria, qual seria a forma. Jesus não está aqui enganado. Ele sabe qual é o modelo. Ele sabe que ele vai passar. E Jesus também faz questão de citar para os seus discípulos que ele iria morrer, mas que ao 3º dia ressuscitaria. Mateus faz questão de registrar no capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, versículos 22 e 23, e Mateus capítulo 20, versículos 18 e 19. Jesus, dentro desses versículos, claramente diz: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, para que seja escarnecido, para que seja açoitado, vai morrer, mas convém que ressuscite ao 3º dia. Jesus, além de estar ciente do que vai acontecer com ele, faz questão também de deixar claro para os seus discípulos o que iria acontecer. Oh, glória! E na noite de quinta-feira, Jesus está com os seus discípulos, comemorando ou celebrando a Páscoa. E nessa noite de quinta-feira, Jesus institui aquilo que nós conhecemos como a ceia do Senhor. Só que logo após esses momentos, Jesus ele se retira, e Jesus ele vai para um monte chamado Getsêmani. E Jesus sabe que a partir de agora, a sua vida, a partir de agora, coisas terríveis irão acontecer, porque Jesus mostra que a partir de agora, ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus vai para o Getsêmani. Jesus sabe que a qualquer momento ele seria preso. Jesus está em oração, e o texto vai dizer que ele estava em extrema agonia. E Lucas, por ser médico, Lucas vai fazer questão de dizer que Jesus suou sangue. Para você que não sabe, Jesus entrou em um estado ali de hematidrose. Quando isso acontece, a pessoa já está com o coração extremamente acelerado, sua pulsação já está extremamente acelerada. Para isso acontecer, que é um fato raríssimo, a pessoa tem que ter uma condição de vida muito boa, porque chegar ao ponto de suar sangue é quase impossível, porque a pessoa já teria tido ali um ataque cardíaco, já teria ali infartado. Mas Jesus, ele está suando sangue. A Bíblia diz que ele estava em extrema agonia, ele está em extrema angústia, porque ele sabe que vai acontecer. E Jesus declara: Pai, se possível, aqui é a sua natureza humana, passa de mim este cálice, porque a natureza humana, por causa da divina, entende que a sua carne vai passar. A natureza humana, por causa da divina, sabe: eu vou receber açoites no meu corpo, eu vou receber coroa de espinhos na minha cabeça, eu vou receber cruz pesada, vou ser esbofeteado, vou padecer. A natureza humana já sentia as dores antes mesmo dela acontecer, por causa da natureza divina. Mas a natureza divina entra em ação e ela diz: todavia, não seja feito a minha vontade, mas a sua. Jesus, ele é preso na noite de quinta-feira. Na manhã de sexta-feira, Jesus, ele é conduzido para interrogatórios. E nós vamos perceber que Jesus, ele é conduzido até Anás, sogro de Caifás. E ali Jesus sofre a primeira agressão. Depois Jesus é conduzido para Caifás, sumo sacerdote. E ali Jesus, ele sofre a segunda agressão. Depois Jesus é conduzido para Pilatos, governador de Roma. De Pilatos, Jesus é levado até Herodes, rei dos judeus, que tinha o desejo de conhecer a Jesus.
depois de Herodes, novamente Jesus é conduzido a Pilatos, e agora ele vai ser açoitado. Depois que Jesus é açoitado, os sacerdotes vão declarar, vão querer que ele seja condenado. Pilatos não encontra nenhum tipo de condenação, mas como era naqueles dias um costume de soltar um prisioneiro, Jesus vai ser levado diante da multidão, e diante da multidão houve a indagação: a quem podemos soltar? Quem vocês preferem que seja solto? Jesus ou Barrabás? A multidão de judeus clamou, a multidão de judeus disse: solta Barrabás, solta Barrabás. Agora Jesus, ele vai ser condenado. Jesus é condenado na sexta-feira, e a partir do meio-dia, chegando à tarde, Jesus vai receber uma coroa de espinhos na sua cabeça. Jesus vai receber uma cruz pesada de quase 40 quilos. Jesus vai andar pelas ruas de Jerusalém aproximadamente 700 metros, porém mesmo ensanguentado, com coroa de espinhos na cabeça, com cruz pesada nas costas, com todo o seu corpo flagelado, Jesus derrama sangue, Jesus caminha sobre as ruas de Jerusalém, mas em nenhum momento ele diz: não vou conseguir. Em nenhum momento ele dispara, em nenhum momento ele retrocede, em nenhum momento, ora mandaraia, ele volta atrás. Muito pelo contrário, ele avança. Muito pelo contrário, ele vai. Ele entende qual é a sua missão. Ele não pode parar, ele não pode retroceder. Existe um resgate, existe uma humanidade que está perdida, existe um povo, ora bacandaraia, que está como ovelha desgarrada, que precisa de pastor, que precisa ser regenerado. Ele vai até o fim, ele vai até o fim, e na tarde de sexta-feira é colocado sobre ele uma cruz pesada. Ele é erguido no madeiro, e quando perto das 3 horas da tarde, ele olha para o céu e ele declara dizendo: Pai, está, Pai, está, Pai, está consumado. Ele inclina a sua cabeça, entrega o Espírito, e ele morre, mas ele não desiste, ele morre, mas ele vai até o fim, ele morre. Mas ele cumpre a sua missão. Alguém olha para o Nazareno com a cabeça encurvada, sem respirar, morto, e pode ter pensado: morreu, lá se foi, acabou. Para aquele que se dizia rei dos judeus, mas só que na terra, com a morte do rei, rei dos reis e senhor dos senhores, a Bíblia diz: sepulcros de santos homens se abrem e são ressuscitados, rochas são fendidas, terremoto acontece, a terra escurece, a ponto de alguém dizer: verdadeiramente, detalhe, enquanto ele estava em vida, ninguém disse: é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Mas quando ele morreu, alguém ao pé da cruz declarou: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Alguém pensa que tudo estava acabado ali, alguém pensa que tudo parou por ali. Passam-se as horas, rompe-se o dia de sexta-feira, chega o dia de sábado, há um silêncio sobre a terra, nada de diferente acontece, tudo igual.
acampamento, discípulos desamparados, sem saber o que fazer. Algumas mulheres entristecidas, bem como Maria, mãe de Jesus. Porém, antes das 6 da manhã do domingo, a Bíblia diz que Maria Madalena e algumas mulheres vão embalsamar o corpo do meio mestre. Quando elas chegam aonde colocaram o corpo, aonde ele estava sepultado, a pedra foi rolada, a pedra foi movida. Desesperada, elas pensam que o corpo foi tirado dali. O homem de branco assenta sobre a pedra. Elas chorando perguntam: diga para mim, meu Senhor, me diga aonde colocaram o corpo do nosso mestre. Aquele ser de branco diz: Maria, Maria. Ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui. Da onde? Da onde? Não está mais entre os mortos. Da onde? Da onde? Está vivo, 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 está vivo. Fica de pé comigo, por favor. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia, ele cumpriu a missão, ele cumpriu a missão, ele cumpriu a missão. Ele alaba, alacante orebeca e assé, alacante orobocondere, irabá, unabaia desce, aiacante oquere, gripalabado ralassui. E eu sinto a presença daquele que ressuscitou na manhã de domingo. Eu sinto a presença daquele que ressuscitou na manhã de domingo. Ele não está morto, ele não está morto, ele não está morto, está vivo. Senhores obreiros, está vivo. Grupo de senhores, está vivo. Igreja militante, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Então está vivo nesta noite. Ele traz cura, ele traz renovo, ele liberta, ele batiza. Sente aí a presença agora. Está vivo, 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 está vivo. Sente, 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 ele está. Ele está vivo. Feche os teus olhos e seja tocado por ele agora. Ele cumpriu a missão. Ele foi até o fim por tua vida. Ele foi até o fim por conta da tua existência. Em nome de Jesus.
Eu visito agora, 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 prega, vai, recebe, agora, agora, agora. Retorna o microfone. Estourei 5 minutos. Tem alguém aqui nesta noite que entende o sacrifício de Jesus e está afastado da sua presença e sabe que não dá mais para viver distante e quer voltar para Jesus hoje? Volta para a graça. Ele te ama a ponto de entregar o seu filho por tua vida. Tem alguém aqui nesta noite que quer voltar para Jesus? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Se você não quiser vir aqui à frente, levante a sua mão. Eu vou até você. Eu vou até você. Tem alguém aqui nesta noite afastado que quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui nesta noite que entende que Jesus é o único que pode te salvar, que pode mudar a tua história, que quer aceitá-lo como Salvador? Levante a sua mão. Não precisa vir aqui à frente, eu vou onde você está. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite? Não. Oh, glória. Feche os teus olhos, Senhor. Pregue a tua palavra para a tua igreja. Pregue a tua palavra para o teu povo. Tu estás vivo, estás entre nós. Oh Deus. Nos dê força para rompermos. Nos dê força para chegarmos até o fim.